Bom, galera, seguinte, a gente quer falar um pouquinho sobre a métrica de KS, tá? A métrica de KS, Kolmogorov-Smirnov, é uma métrica que é utilizada muito para medir a aderência de ajustes de modelos de probabilidade, tá? Então você vai ter ali uma distribuição acumulada dos seus dados e aí depois você pode ter uma distribuição proposta. E aí a ideia é que essas duas curvas acabem se sobrepondo, né, dentro de um modelo, dentro de um gráfico. Ou seja, a curva que seus dados fazem, o seu modelo acompanha a mesma curva. E aí você vai medir um grau de diferença, de distância entre essas duas curvas. A ideia do Kolmogorov-Smirnov aplicado em Machine Learning é a mesma, só que o que a gente quer não é que as curvas sejam próximas, mas sim que as curvas sejam distantes. Então a gente vai utilizar a probabilidade que o nosso modelo nos entrega, ou seja, eu treinei a máquina e ela está me entregando uma probabilidade. Eu vou utilizar essa probabilidade para ordenar os meus dados e ir verificando o quanto que a gente está capturando da variável resposta na classe 1 e o quanto que a gente está capturando da resposta na classe 0. Quanto mais distantes forem essas curvas, melhor para o nosso modelo. Significa que o nosso modelo está separando bem a classe 1 da classe 0. Beleza? E aí vamos mostrar isso no código mesmo, na verdade com um exemplo de no Excel, para entender como é que isso funciona. Então eu já tenho um modelo treinado aqui, treinei um modelo de Random Forest mesmo, e aqui estão as probabilidades que esse modelo nos dá. Então aqui é a probabilidade do primeiro elemento ser 0 e do primeiro elemento ser 1. Do segundo elemento ser 0, do segundo elemento ser 1, e assim por diante. Eu vou pegar apenas a probabilidade de ser 1. Então eu vou criar aqui um data frame que vai ser pd.dataframe, que vai ter aqui todas os nossos indivíduos da base de teste, que eu vou chamar flActive e y_test, e aqui proba modelo, dois pontos, só nesse yproba, tá? Eu vou pegar só da coluna 1. Então, só para vocês verem o que tem aqui, essa é a cara da nossa base. Então, aqui a marcação se o indivíduo, né, era de fato 1 ou 0, e aqui a probabilidade que meu modelo está atribuindo dele ser 1. Então, essa probabilidade está sendo associada a 1. E percebe que as probabilidades mais baixas, né, estão mais próximas aqui dos zeros e as mais altas do 1, ok? Eu vou salvar esse carinha to underline Excel, dados underline ks.xlsx, index igual a false. Eu vou abrir esse cara só para a gente poder copiar e jogar numa planilha Sheets e depois vocês poderem acompanhar. Então eu estou copiando aqui, copiei, e agora eu vou aqui para o nosso Google Sheets. Então aqui eu tenho justamente as minhas duas classes, né? E aí aqui eu posso até colocar um filtrozinho, e aí eu vou ordenar aqui, olha só, tá? Então eu tenho a probabilidade mais baixa, depois a probabilidade mais alta, então vai subir na minha probabilidade, ó. Minha probabilidade vai aumentando até chegar aqui no último com a probabilidade mais alta. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro definir alguns pontos de corte na probabilidade. Então, eu vou começar na probabilidade 0.5, depois 0.10, depois 0.15, 0.20 e assim por diante. Vou andar de 5 em 5%. Então, ponto de corte. E aí eu posso colocar aqui 0, 0. Aí eu posso colocar 5%, aqui eu posso colocar 0% mesmo. E aí andando de 5 em 5. Vamos ver? A gente pode parar aqui. Tá lá, 100%. Então eu tô andando essa probabilidade. Aqui eu vou perguntar a quantidade de uns. Então eu vou pegar todos os uns. Vou criar aqui uma função count_ifs, desse jeito, aonde eu vou pegar toda essa galera, que ela tem que ser igual a 1. E também vai ter que ser toda essa galerinha aqui. Vamos colocar. Vai ter que ser maior. Vai ter que ser maior do que a minha probabilidade. Então, eu vou colocar maior do que a minha probabilidade. Que é esse cara aqui só. Vamos ver se vai dar certo. Vou fixar esses dois caras e pronto. Eu coloquei maior, só que tá errado, né? Deveria ser menor. Perdão, menor. Então, perceba, né? O que é isso? Se eu pegar e fizer um corte na probabilidade 0, quantos elementos uns eu capturei aqui? 0. Então, porque eu não tenho nenhuma probabilidade abaixo do que 0. Se eu pegar 5, pegar na probabilidade 5 aqui, menores do que 5. Quem é menor do que 5? É essa galera aqui, ó, menor do que a probabilidade de 5%. Quantos uns eu peguei? 0, não tem nenhum 1 aqui. Depois 10, quantos uns eu peguei? Vamos ver aqui.
10, 10, 10, 10, 10, tá aqui, ó. Então, são menores do que isso. Quantos uns tem aqui? Apareceu um aqui e um outro aqui. Então, são 2 uns que eu peguei. Tá claro isso? Então, a gente tá pegando os uns andando na probabilidade. E aí, quanto mais próximo de 1, depois eu vou pegar todo mundo que é 1. E aí, eu vou fazer a mesma ideia, só que agora para os zeros. Então, eu vou até copiar tudo isso. E aí, no lugar de 1 aqui, eu vou colocar 0 e pronto. Deixa eu só ver se ele fixou, tá tudo certinho. Então aqui eu tenho a quantidade de zeros que eu capturei em menores do que 5%. Então se eu pegar esses daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Olha só. Tá aqui, beleza? Então, é só isso por enquanto. A gente está contando zeros e uns andando na probabilidade. Agora, eu quero saber o percentual de uns e de zeros em relação ao total. Então, qual que é o total de uns que a gente tem, né? Total de uns que a gente tem. Eu quero saber o quanto de todos os uns eu peguei no 0%, no 5%, no 2%, no 10%, no 15% e assim por diante. Então, eu posso fazer um count, aliás, eu posso fazer um igual isso aqui dividido por um count if disso daqui ser igual a 1. E aí eu posso dar um F4 aqui também. Então, agora a gente tem aqui o percentual de captura que eu tenho dos uns desde a probabilidade 0. Então, isso daqui vai ser quantidade de uns, vai ser percentual de uns, desse jeito. E eu posso fazer exatamente a mesma ideia, só que para os zeros. Então, eu vou ter aqui, deixa eu até diminuir esse cara. Vou ter aqui, no lugar de uns, vamos colocar zeros. Pronto. E feito. Olha só, perfeito? Então, eu tô contando quantos zeros e quantos uns eu tenho, conforme eu vou avançando. Caracas, Thiago! Muito obrigado, velho. Caramba, velho. 20 subs, mano. Caceta, é coisa pra caramba. Valeu demais aí, Thiago. É nóis. Brigadão mesmo, velho, por tanto sub. Sensacional, cara. Brigadão mesmo. Então, a gente tem agora esses dois carinhas e tem os pontos de corte. Vamos plotar isso para ver o que acontece? Se eu inserir um gráfico aqui, a gente tem... Olha que belezinha. Olha que belezinha. Essa curva azul é conforme eu vou capturando os uns, conforme eu avanço no ponto de corte, e o vermelho são os zeros. E percebe que essas duas curvas elas estão distantes, elas não estão próximas, elas não estão andando juntas. Se meu modelo fosse um modelo aleatório, um modelo bobo, ia andar de forma aleatória, tá? Beleza, então a gente tem esse gráfico aqui. A pergunta é, tá, mas como que eu meço se essas duas curvas estão tão distantes o suficientes, né? Como é que eu vejo se essa curva realmente está legal? Será que tem uma métrica, um número? Porque o gráfico pode ser subjetivo, né? Será que tem um número que eu consiga medir? Tem. É só a gente calcular a diferença das duas curvas. Então, eu posso pegar isso daqui e subtrair uma da outra. Então, se eu quero saber a distância entre cada uma das curvas, eu posso pegar cada ponto dessa curva e calcular a diferença delas. Essa daqui é a diferença entre as duas curvas. Olha só. E aí, a pergunta que a gente faz, a métrica do KS, vai ser justamente o máximo disso. Então, se eu calcular o max dessa diferença, dá justamente 59. Então, a distância máxima que existe de ponto a ponto entre os uns e os zeros, conforme eu fui capturando, é de 59%, ou 0,59, tá ligado? Então, essa é a medida do KS. Aí a pergunta que a gente faz é, tá, mas é 0,59 aonde? Então, aonde está essa distância máxima? A gente pode perguntar. Então, eu vou falar assim, ó, isso daqui vai ser igual a if essa diferença, igual a if, se essa diferença for igual a isso, então a gente vai colocar um x. Se não, a gente vai colocar desse jeito. E aqui a gente pode colocar, olha só, ele apareceu esse x aqui. O que significa esse x, galera? Esse xzinho aí que a gente acabou de fazer. Deixar o gráfico para cá. Significa que o lugar aonde tem o 0,59, que é a minha diferença máxima, está onde? Em 35%. Ou seja, esse número 35, ele é justamente esse cara aqui, ó. Aqui em 35%, bem aqui, ó. 35% é aonde tem a diferença máxima, ó, que é de 82 para 23, que dá o 59. Então, isso que é o tal do gráfico de KS, ou isso que é o KS.
né? A gente encontrou a maior distância, que é o 0,59, que é o coeficiente de KS, e aonde ele bate? Ele bate justamente no 35 aqui, beleza? Ah, Theo, mas aí a gente vai precisar fazer isso na mão, ó, 35, 23, e aí aqui, 82, beleza? Será que a gente vai ter que fazer tudo isso na mão sempre? Não, a gente pode, aqui no próprio Python, usar a mesma informação, esse yprob, para calcular, tem aqui no sqlplot, a gente pode fazer o plt.metrics, opa, plt não, skplot.metrics.plotks. E a gente passa o ytest, que é essa primeira coluna aqui, e a probabilidade tá aqui, desse jeito. Olha só, é o mesmo gráfico. E bateu aonde? 0,36 e deu 0,60 aqui nesse caso. Por quê? Porque lá a gente tá andando de 5 em 5, né? A gente tá andando de 5 em 5 na probabilidade. Aqui, ele tá andando probabilidade por probabilidade, de maneira única. Então, se a gente quisesse andar também de 1 em 1%, a gente poderia aqui e aumentar, né? Então, aqui a gente começar em 1, aqui a gente colocar em 1%. Desse jeito. E aí eu teria que estender tudo isso aqui para cá, ó. Tudo isso daqui bem mais, ó. Vamos até 101 aqui. E aí a mesma coisa para cá. Então eu teria que pegar tudo isso daqui e estender até o 101 aqui, ó. Então a minha curva, ela vai ficar, vamos editar esse gráfico, ela vai ficar aqui do D2 até o 102. E aqui 102. Pronto. Olha só, a minha curva, ela fica mais bonitona. E aqui também, eu vou colocar do I até o 102. Ele bateu agora com o que a gente queria, percebe? Ele bateu exatamente com o que a gente queria, que deu 0,60. E aí aqui no meu coisa deu 0,37. Aqui ele deu aonde? 0,368. Então ficou mais próximo. A diferença é que lá a gente está indo de 1 em 1%, aqui ele está indo em cada uma das probabilidades. Mas quanto mais eu afino a probabilidade, mais degrauzinhos eu vou ter nessa minha curva. Perfeito? Então, essa aqui é a métrica do KS. Legal? Tranquilo? Ficou claro o que é o KS? Então, quanto mais distantes essas duas curvas forem uma da outra, melhor. Melhor o nosso modelo está discriminando as coisas. Aí, vamos ver se a gente consegue fazer de forma aleatória. Então, eu vou duplicar isso aqui, ó. E aí, no lugar dessa proba modelo, eu vou colocar aqui um RAND. Olha só, o que acontece com o nosso KS? Então, meu modelo é um modelo tosco, tá? Meu modelo é um modelo tosco. O que acontece? Olha só. Meu modelo é um modelo bobo. Modelo bobo. Eu tô atribuindo tô atribuindo probabilidade aleatória para cada ponto. E aí, quando eu coloco probabilidade aleatória para cada ponto, olha só, o que acontece? Acontece isso aqui. Ou seja, meu KS é quanto? 2. Deu para entender? Então, aqui é só um modelo bobo. E aí, aqui, modelo random forest. Então, um modelo que não consegue separar bem os zeros e os uns, e um modelo que consegue separar bem os zeros e os uns. Olha a diferença. Olha a diferença desse para esse. Legal, né? Beleza? Então, na prática, pode repetir o que significam os valores de KS que você encontrou? O valor do KS é a distância, a maior distância entre as duas curvas. Então, se o meu modelo ele tem uma probabilidade, ele está atribuindo probabilidades baixas para os zeros, de fato, e probabilidades altas para os uns, o que você espera que aconteça? Que o zero cresça muito rápido aqui, ou seja, nas baixas probabilidades eu já capture a maior parte dos zeros e não capture os uns, ou seja, o azul aqui vai continuar andando aqui. E ao passar do tempo, o meu azul vai crescer rapidão, aqui no final. Então, o KS ele vai medir a distância, a maior distância entre as duas curvas, sacou? Então, é basicamente isso. Quanto maior a distância, significa que ele está atribuindo as probabilidades mais baixas para o zero e as mais altas para o 1. É isso. Theo, KS é uma boa métrica para usar no modelo multiclass? Aí não ajuda tanto, Rai, porque ele sempre vai tentar fazer um contra todos, tá? Então você vai ter que ter uma variável que você realmente está querendo observar no KS. Então, tipo assim, vamos supor que você tem azul, amarelo e vermelho. Tá? São 3 cores. Ele vai ter que fazer um KS pro azul. O azul versus o amarelo e o vermelho, tá ligado? Aí você vai ter que acompanhar a curva do KS para esse cara. Aí depois a mesma coisa pro vermelho. Depois para o amarelo e assim por diante. Tá bom? Quais valores seriam aceitáveis? Isso depende muito, Coyote. E é o que eu falo. Um modelo bobo tá em quanto aqui? 2.
Então, qualquer modelo melhor que um modelo bobo já é uma métrica boa, entende? Tipo assim, você tem que tomar uma decisão para criar uma regra de negócio para churn dentro do seu business, né? E aí você pode tirar essa regra do cu, ou você pode usar um modelo de machine learning, ou você pode usar informação de negócio, alguém que manja do negócio. Cara, às vezes você pegar alguma regra de negócio de quem domina negócio, vai ganhar do seu modelo, entendeu? Então aí você tem que medir essas coisas. Mas eu sempre falo, se seu modelo tá melhor do que uma moeda, já é God demais, velho. Já é God demais. Salve, João! Beleza? Seja bem-vindo aí. Então é isso que eu falo. Você não tem que tentar fazer o seu modelo chegar num KS ótimo. Não, você tem que chegar no seu modelo ganhar melhor do que o aleatório, primeira coisa, e depois ganhar do conhecimento de negócio que existe. Se seu modelo tá ganhando conhecimento de negócio, cara, é grana na veia, entendeu? Da empresa. Então a gente sempre tem que ser drivado dessa forma. Eu, pelo menos, sou drivado dessa forma, né? E aí eu vou subir isso aqui pro YouTube também.